Olá pessoal, me chamo Lucas. E eu me chamo Geise. Hoje iremos apresentar para vocês a teoria da burocracia do sociólogo Max Weber. Mas o que é a burocracia e qual a necessidade dela? Bem, a burocracia refere-se a uma forma de organização e administração baseada em regras, procedimentos formais, hierarquia clara de autoridade, divisão de trabalho e ênfase na impessoalidade. Essa abordagem organizacional visa a eficiência, previsibilidade e controle. A burocracia é um conceito que foi desenvolvido por Max Weber, um sociólogo alemão, no início do século XX. A necessidade da burocracia reside na gestão eficiente de organizações complexas, proporcionando um ambiente onde as atividades podem ser coordenadas de maneira ordenada e onde os membros podem ser tratados de maneira justa e consistente. No entanto, é importante notar que, se não for bem gerenciada, pode levar a problemas como rigidez excessiva, lentidão nas tomadas de decisões, falta de flexibilidade. Burocracia popular. Esse termo pode se referir a práticas informais e locais de burocracia que ocorrem no cotidiano, muitas vezes fora dos processos formais estabelecidos pelo governo ou organizações. Pode envolver procedimentos adotados pelas pessoas em suas interações diárias, muitas vezes para contornar a burocracia oficial, buscando soluções rápidas ou favores pessoais. Burocracia segundo Max Weber. Ele desenvolveu uma teoria da burocracia que descreve uma forma de organização caracterizada por regras, hierarquia, impessoalidade e especialização. Segundo Weber, a burocracia é uma forma eficiente de organização, mas ele também destacou os possíveis problemas, como a tendência à rigidez e à despersonalização. Para Weber, a burocracia é uma estrutura de autoridade baseada em regras e competência técnica. Assim, a principal diferença entre os dois conceitos é que a burocracia popular refere-se a práticas informais e muitas vezes locais adotadas pelas pessoas, enquanto a burocracia, segundo Max Weber, é uma teoria que descreve uma forma específica de organização formal que visa a eficiência e a racionalidade. São conceitos que se aplicam em contextos diferentes e abordam aspectos distintos da burocracia. Para Weber, a ideia de burocracia está intrinsecamente ligada ao conceito de autoridade. Na burocracia, existem 3 tipos de autoridade, os quais são: a autoridade racional legal. É estabelecido em regras e regulamentos formais. A autoridade é derivada da posição ocupada por o indivíduo na estrutura organizacional. A autoridade racional legal baseia-se na lei e na razão. Nesse tipo de autoridade, pouco importa a cor ou racionalidade de alguém. Muito pelo contrário, todos são iguais perante a lei. Exemplos seriam presidentes, governadores e deputados. Também temos a autoridade tradicional, que é fundamentada em tradições, costumes e herança cultural. A autoridade é passada de geração para geração. Segundo Max Weber, a autoridade tradicional é uma forma de domínio que se baseia na crença arraigada na legitimidade das tradições, costumes e valores culturais. Essa autoridade é mantida pela aceitação comum das práticas estabelecidas ao longo do tempo, em vez de depender de leis racionais ou carismáticas. A legitimidade da autoridade tradicional está enraizada na continuidade histórica e na reverência pela tradição. Acredita-se que ela é sagrada. Exemplos seriam figuras religiosas. E, por fim, a autoridade carismática, que é baseada nas qualidades pessoais extraordinárias do líder, como carisma, habilidades excepcionais, caráter inspirador ou sagacidade. Weber achava o tipo de autoridade mais poderosa e perigosa ao mesmo tempo quando se refere à religião. Exemplos: Nelson Mandela e Martinho Lutero. Todos os dias nos deparamos com situações do cotidiano, as quais são cheias de procedimentos burocráticos, como por exemplo: abertura de conta bancária. Para abrir uma conta é necessário apresentar uma série de documentos, preencher formulários e, em alguns casos, agendar uma entrevista. Geralmente, envolvem fornecer documentos de identificação como RG, CPF, comprovante de residência e informações sobre renda ou ocupação. Além disso, pode ser necessário preencher formulários e assinar contratos. É necessário e recomendável que, antes de ir ao banco,
o cliente entre em contato com o mesmo para saber quais são os requisitos exigidos. Renovação de documentos. A renovação de documentos, como carteira de identidade, carteira de motorista e passaporte, muitas vezes envolve várias etapas e tempo de espera. Nesse caso, o procedimento burocrático pode variar de acordo com o tipo de documento que precisará ser renovado. Cada tipo de documento irá exigir requisitos diferentes, como pagamentos de taxas, preenchimento de formulários, apresentação de documentos adicionais e, em alguns casos, também é exigido entrevistas agendadas. Abertura de empresas. O processo para abrir uma empresa no Brasil envolve uma série de registros, obtenção de CNPJ, entre outros procedimentos. Para abrir uma empresa, é necessário identificar o tipo de empresa que será aberta e elaborar um plano de negócio. Além disso, registrar o nome da empresa, decidir a estrutura legal, abrir uma conta bancária comercial para a empresa e depositar o capital social, se necessário, registrar os funcionários e contratar seguros necessários para proteger a empresa e seus funcionários. Além destes, em alguns casos também é necessário inspeções de saúde, conformidade ambiental, entre outros. Aposentadoria. O processo de aposentadoria pode ser burocrático, exigindo a apresentação de diversos documentos e passando por diferentes etapas, como, por exemplo, verificar se o solicitante atende aos requisitos mínimos de idade, tempo de contribuição e outros critérios específicos. Coleta de documentação. Solicitar e analisar documentos relevantes como comprovantes de contribuição, identificação pessoal e informações sobre dependentes. Divórcio. O processo de divórcio envolve uma série de documentos e procedimentos legais, como partilha de bens, pensão alimentícia e guarda de filhos. As etapas para um divórcio podem variar dependendo da jurisdição, mas geralmente incluem petição inicial, como por exemplo, um dos cônjuges apresenta uma petição de divórcio ao tribunal. Sentença do divórcio. Após as questões serem resolvidas, o tribunal emite uma sentença de divórcio formalizando o fim do casamento. Contratação de serviços públicos. Para obter serviços públicos, como água, luz e telefone, é necessário lidar com processos burocráticos, preenchendo formulários e apresentando documentos. Os processos burocráticos para a contratação de serviços públicos podem variar dependendo do país e da natureza do serviço. Compra e venda de imóveis. O processo de compra e venda de imóveis envolve uma série de documentos, como escrituras, certidões e registros, além de procedimentos cartoriais. Os procedimentos para a compra e venda de imóveis podem variar, mas geralmente incluem pesquisa e escolha. Pesquise o mercado imobiliário, escolha um imóvel e negocie os termos com o vendedor. Documentação. Verifique a documentação do imóvel, como escritura, registro e certidões negativas. Sendo assim, podemos concluir que a burocracia está presente em várias partes do nosso dia a dia, procurando organizar e garantir eficiência nos processos e a organização humana nas relações de trabalho.